Salve, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira, 19 de maio de 2025, quinta semana da Páscoa. O evangelista João continua a acompanhar-nos neste tempo depois da ressurreição. E hoje meditaremos o texto do seu capítulo 14, versículos 21 a 26. Ouçamos o que nos diz o texto. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, como é que te vais manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem me ama, quem me não ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas enquanto estava convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gostaria de ler para vós um texto que é de um autor desconhecido, mas de grande valor, sobre o amor, já que o Senhor continua a falar que o meio que nos vincula a Ele é o amor. Não apenas o amor a Ele dirigido, mas o amor praticado entre nós. E o texto diz o seguinte: prefiro que partilhes comigo uns poucos minutos, agora que estou vivo, e não uma noite inteira quando eu morrer. Prefiro que apertes suavemente a minha mão agora que estou vivo, e não apoies o teu corpo sobre mim quando eu morrer. Prefiro que faças uma só chamada agora que estou vivo, e não faças uma inesperada viagem quando eu morrer. Prefiro que me ofereças uma só flor agora que estou vivo, e não me envies um formoso ramo quando eu morrer. Prefiro que levemos ao céu uma oração agora que estou vivo, e não uma missa cantada e celebrada quando eu morrer. Prefiro que me digas umas palavras de alento agora que estou vivo, e não uma dilacerante poesia quando eu morrer. Prefiro escutar um só acorde de guitarra agora que estou vivo, e não uma comovedora serenata quando eu morrer. Prefiro que me dediques uma leve prece agora que estou vivo, e não um político epitáfio sobre a minha tumba quando eu morrer. Prefiro desfrutar de todos os mínimos detalhes agora que estou vivo, e não de grandes manifestações quando eu morrer. Prefiro escutar-te um pouco nervoso, dizendo o que sentes por mim agora que estou vivo, e não um grande lamento porque o não disseste a tempo e agora estou morto. Aproveitemos os nossos seres queridos agora que estamos entre nós. Amanhã a nossa comunhão será desfeita. É isto que Jesus está a dizer aos discípulos. Os sinos tocam, o alarme soa, mas não de perigo.
A verdade é que o Mestre, de modo muito pedagógico, vai anunciando a sua despedida no meio dos discípulos. Mas, como dizíamos, o Senhor conhece as nossas debilidades e sabe que só o amor pode fazer de nós este vínculo de irmãos. Só o amor pode aprofundar as nossas relações. Só o amor pode estabelecer, digamos, relações factíveis, profundas. Só o amor pode estabelecer relações fortes, mas não um amor qualquer, é um amor que nasce do coração de Jesus. O que é que te vincula a Cristo? É o cumprimento da sua palavra ou é o facto de frequentares a missa? É a comunhão na sua carne e no seu sangue, ou entoar os cânticos agradáveis que às vezes ouvimos? E Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o que vos digo não é meu, vem do Pai. Judas, não Iscariotes, lembremos que existia existiu Judas Tadeu, também ele discípulo de Jesus, presume-se que tenha sido sobrinho de Nicodemos. Sente-se pequeno diante dos grandes ensinamentos que Jesus faz. Olhou para a humildade dele: Senhor, estas lições são grandes, por que não as ensinas aos poderosos deste mundo, aos homens de fama, aos homens livres de andamento e de expressão, e as ensinas a nós pequenos? Por que fazes esse ensinamento privado a nós? E Jesus diz a Judas: quem me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem me ama estará cheio de mim. Mesmo se não tenha fama, mesmo se não tenha influência, mesmo se não tenha poder, mas em qualquer lugar que se encontre, honrará o meu nome. Ensinar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Se estabelece tudo isto, tanto o ensinar como o viver, não necessariamente nos grandes palcos. Nós não precisamos de uma plateia para nos identificarmos com o Senhor. Não precisamos de uma plateia para cumprirmos os mandamentos do Senhor. Aliás, tudo o que fazemos para sermos vistos não tem nenhuma repercussão, não tem nenhuma validação na nossa salvação. Portanto, o que o Senhor quer é que construamos uma religião verdadeira, não apenas estabelecida nos atos, nas ações, nos ritos, mas uma religião que se funda principalmente no coração, que nos molda a partir do coração. É isso que significará guardar a palavra do Senhor. Aquela palavra que te permite agir em conformidade com a vontade do Senhor, mesmo quando estás sozinho, porque entras no sacrário da tua consciência e percebes que és imagem e semelhança de Deus. E que as tuas ações não são vistas pelo Senhor apenas quando estás em grupo, mas também são vistas por Ele, mesmo quando te encontres sozinho. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Onde guardar esta palavra? Primeiro no coração. Guarda esta palavra no coração. Depois ela própria se encarregará de se manifestar em qualquer das ações que realizares. Quando ela for lida, não já
nas palavras que pronunciares, mas nas ações que realizares, então verdadeiramente estás imbuído no espírito de guardar a palavra do Senhor no teu coração. Que o Senhor te abençoe e te dê a graça de guardar a sua palavra. Guardá-la significa vivê-la. Vivê-la significa amar os outros, amar os homens e amar a Deus sobre todas as coisas.